Eu tenho 34 anos de idade, por um período na minha vida eu ganhei 20 mil reais. Na época era muito dinheiro e até hoje é muito dinheiro. O relato que eu vou contar agora é um dos relatos no qual eu vivi nesse período. Foi um período, né, obviamente, maravilhoso na minha vida, mas porém existiu um momento ou vários pequenos momentos onde eu fui perdendo a mão e perdendo a noção daquilo que era a minha realidade antes de ganhar esse salário, né, ganhar essa quantia de dinheiro, e aquilo que sempre foi a minha vida. Poucas pessoas sabem dessa história que eu vou contar agora. Na verdade, só minha esposa e meu pai sabem disso. Volto a repetir, eu não tenho orgulho nenhum de contar isso que eu vou contar agora, mas é o que aconteceu, foi a vida, e eu aprendi muito, não naquele momento, mas em algum momento depois eu lembrei daquilo que eu vivi e daquilo que eu fiz e senti muita vergonha, até hoje sinto, mas sei que tudo é aprendizado, ninguém é perfeito e eu também erro. Na época no qual eu assinei esse contrato para ganhar 20 mil reais por mês, eu e a Gé já éramos casados, nós não tínhamos a Liz ainda, nós não tínhamos filho, e eu tinha mais ou menos, eu acho que eu tinha um Gol G5 na época, eu acho que era isso, o Gol eu avalia aí entre 15 mil reais mais ou menos, e esse até então tinha sido o carro mais caro que eu já comprei na minha vida. Era o carro com direção hidráulica, tinha vidro elétrico, enfim. Na época era uma grande vitória para mim, porque os carros que antecederam o Gol eram carros muito pé de boi mesmo. Foram Celta, 1K, enfim, já tive Fusca, Brasília. Já tive alguns carros aí, então o Gol foi uma conquista de muito suor. Após assinar o contrato, eu comecei a ter uma performance muito grande naquilo que seria o meu acordo com essa empresa, e essa empresa, depois do tempo, me disponibilizou um carro alugado, um carro no qual eu quisesse, ok? Automático, seja lá o que for. E os primeiros aluguéis eu comecei a mudar de um carro para outro, carros no qual eu tinha curiosidade de saber, né? Enfim, como que era o consumo, como que era o conforto desse carro. E na época eu lembro que eu peguei um Jeep Renegade e eu tinha mais ou menos uns 25, 26 anos, eu acho, por aí. E eu aluguei um Jeep Renegade e fiquei um tempo com esse carro e gostei muito dele. Você pode estar me criticando aí, falar o que você quiser em relação aos carros ser ruim ou ser bom. Porém, lembra, eu tinha um Gol. Então, assim, quando eu peguei o Jeep a primeira vez, e era uma versão nova, enfim, que tinha saído automático e tal, não sei o quê, e eu me senti muito vitorioso, por saber que eu tava andando com aquele carro e eu não pagava nada por ele. Isso é por conta da minha performance, do quanto os resultados naquilo que eu fazia gerou para a empresa, então eu também agora tinha aquele benefício. E ver minha esposa dirigindo o carro, a gente ia para lá e para cá, enfim, eu podia usar o carro à vontade, e a empresa também pagava o combustível. Então eu me senti muito vitorioso na época, né? Porém, eu acho que um dos colaterais de ganhar um bom dinheiro é que você fica com memória muito curta em relação àquilo que era a sua vida antes. Eu, por um pequeno momento, já ganhando aquele dinheiro, eu já esqueci completamente. Tem até um meme na internet aí que diz que se um dia eu fui pobre, eu nem me lembro, né? Alguma coisa assim. E assim, enfim, resumindo, né, o episódio que marcou muito a minha vida foi que eu tive que devolver o carro, porque tinha um tempo limite para ficar com ele, e eu ia alugar ele de novo. Então eu fui buscar ali no site da locadora um lugar, né, uma unidade lá no que eu pudesse alugar, que tinha o Jeep que eu queria, na edição que eu queria. Chegando lá, eles falaram que não tinha, mas no site falou que tinha. Enfim, eles tinham uma Duster 0 km, tipo assim, o carro tinha 20 km rodados, e era uma Duster nova, enfim, com vários features, também um carro maravilhoso. Imagina, para quem tinha um Gol, era um carro maravilhoso, e é ainda, né, um carro maravilhoso. A Duster Zero, cheirando novo, plástico e tudo quanto é lugar. Eu ia ser o primeiro a alugar aquele carro. Meu pai foi junto, porque como eu tava sem carro, eu fui no carro do meu pai, e depois, né, enfim, me deu uma carona até ali. E chegando ali, gente, eu não tenho orgulho nenhum de contar o que eu vou contar agora. Eu dei mó chilicão, meu. Porque eu falei que no site tinha, e eu cheguei lá não tinha, e não sei o que, experimentei a Duster, não gostei da Duster, enfim. Enfim, né, falei com o cara ali, foi aquela situação um pouco constrangedora, falei como não devia com a pessoa e blá blá blá. E aí, passado algumas semanas daquele ocorrido, eu não sei porquê, eu lembrei disso num banho, tava tomando banho, lembrei dessa situação, a Duster tava na garagem, e aí eu comecei a chorar muito no chuveiro. Porque até pouco tempo atrás, a vida não era como ela era. Eu
daquele momento para frente, né, naquele grande período, né, naquele longo período que eu vivi com essa quantia de dinheiro, e às vezes tinha meses que eram um pouco mais, eu esqueci completamente de como era a vida antes, sabe, das coisas que eu sonhava. Eu comia o que eu queria, na hora que eu queria, eu vestia o que eu queria, enfim, tudo aquilo que parecia ser impossível, hoje já era naquele momento já era palpável. E eu comecei a me comportar muito mal, entendeu? Eu sei que a gente tem que ter ambição de querer mais, só que a gente não pode esquecer de onde a gente veio. Enfim, eu comecei a ficar muito mal, porque eu tava reclamando porque eu não tinha o Renegade. E eu tava com uma Duster Zero, sem pagar nada. E eu esqueci completamente de como as coisas eram. Um dos colaterais de ganhar um bom dinheiro por um período de tempo, ou por um longo período de tempo, é que você esquece de onde você veio rapidamente. E eu comecei até naquela época a ser muito generoso também, com os meus amigos, com os meus familiares. E a generosidade, quando ela não tem um propósito, quando ela é demasiada, quando ela é exagerada, ela acaba, ela sai de generosidade e acaba sendo obrigação. Então, algumas pessoas ao meu redor parecia que, é minha interpretação, tá? Parecia que eu tinha obrigação de pagar, porque eu ganhava bem, porque, enfim, todo mundo viu a roupa que eu tava, todo mundo. E aí eu comecei muito, pois por quê? Por culpa minha, por ser generoso demais, né? Por não colocar limite, tudo tem um limite, até a generosidade. Enfim, e eu comecei, depois daquele tempo ali no chuveiro, eu comentei com a minha esposa e ela também lembrou, né, de tudo que aconteceu. Pedi perdão pro meu pai estava junto. Da vez seguinte no qual eu vi meu pai, pedi perdão pra ele por aquilo que aconteceu. E eu comecei a rever muito das minhas coisas. Eu comecei a rever muito da forma, mesmo eu podendo comer fora várias vezes, eu optava por não fazer isso. Só pra eu passar vontade um pouco, entendeu? Eu sei que 20 mil reais você não tá milionário. Mas para quem ganhava 3 mil e depois ganha 20, a vida dá uma mudada, né? Então, um dos colaterais que eu senti ganhando 20 mil reais é que a gente tem a memória muito curta. É muito fácil a gente se acostumar com comida boa. É muito fácil a gente se acostumar com um colchão bom. É muito fácil a gente se acostumar com várias regalias que a vida pode proporcionar quando você paga. Então, muito cuidado, né? Se você sonha em ganhar dinheiro, lembra bem, tira bastante foto da sua realidade hoje, filma bastante a sua realidade, para quando você vai cometer esses erros, tá? Você vai, todo mundo comete. Eu não fui o primeiro a cometer e também não vou ser o último. Todo mundo comete uma hora esse esquecimento, cai no esquecimento. Então tira bastante foto da sua situação atual, da sua realidade. E depois, quando você cometer esse erro, ou achar que tá cometendo esse erro, ou quando alguém perde você, falar que você está com um comportamento diferente, vá lá assistir aquilo que você viveu, para que você recorde de onde você veio.